A paz do Senhor Jesus, terminando 2022, estamos aqui para agradecer a Deus pelas bênçãos e vitórias alcançadas neste ano. Queremos louvar a Deus pela sua vida, pela sua participação, pela sua cooperação conosco. Queremos pedir a Deus que 2023 seja um ano de bênçãos, de vitória, de alegria e muita paz. Que o mesmo Deus que nos abençoou neste ano também possa nos abençoar durante todo o ano de 2023, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Um abraço e saudação da família AD Brasil para a sua família. 2023 será um ano de colheitas e vocês, crianças, farão parte dessa colheita. Chegou o tempo de você declarar: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Famílias, façam a sua parte. Não deixe a chama apagar. 2023, ano de avivamento. Nossa adoração e nossos gestos sempre serão em espírito e em verdade. Jovens e adolescentes, vocês são fortes, envolvam-se com a obra do Senhor. 2023, ano de festa e avivamento. Em 2023, nós mulheres AD Brasil JF continuaremos em oração e não haverá desafios maiores que o nosso Deus. Faça um compromisso com o Senhor em ganhar almas para o seu reino em 2023. Juntos somos todos um. 2023, ano de festa e de avivamento. Vem para AD Brasil, vem! A paz do Senhor para todos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, a primeira lição do primeiro trimestre de 2023. Com muita alegria, nós estamos começando a estudar o livro de Marcos e nós vamos aprender muito estudando o Evangelho de Marcos. Para isso, nós vamos fazer uma breve oração para que Deus nos abençoe. Querido Deus, nós te damos graças por este momento tão especial que paramos para estudar e meditar na Tua Palavra. Que o Senhor possa nos ensinar, abrir o nosso entendimento para que pratiquemos a Sua verdade, a Sua Palavra e glorificaremos o Teu santo nome. Amém. Então, estamos estudando a lição número 1 no dia do primeiro mês, e é uma alegria muito grande nós pegarmos e estudarmos Marcos e o seu Evangelho. Na verdade, o Evangelho é de Jesus Cristo, mas escrito por Marcos. Evangelho significa boas novas, boas notícias, e Marcos foi o primeiro a se preocupar, a voltar a sua atenção para escrever o Evangelho sobre Jesus Cristo, sobre a história de Jesus Cristo. Então, tiveram 4 escritores que escreveram sobre a vida de Jesus. Mateus escreveu para os judeus e apresentou Jesus como um rei, porque os judeus estavam aguardando um rei, um Messias. Então ele mostrou que Jesus é rei. O Marcos, ele estava em Roma, escreveu para os cristãos que estavam sofrendo muito em Roma e apresentou Jesus como um servo, aquele que está sempre servindo. O Lucas, ele escreveu para os gregos e mostrou que Jesus é o homem perfeito. Lucas quis mostrar todo o nascimento de Jesus, a sua humanidade, e ele voltou a sua atenção para isso. Esses 3 evangélicos são chamados evangelhos sinópticos, porque eles têm a mesma sequência de trabalho. Mas a primeira pessoa a escrever sobre a vida de Jesus foi Marcos. Por ele, os outros aproveitaram os dados e apresentaram Jesus como um rei e como um homem perfeito. E João é o evangelho teológico.
teológico, escreveu para todos os povos e apresentou Jesus como Salvador. Então muitas vezes nós questionamos, mas por que 4 evangelhos? Para mostrar as diversas formas com que Jesus se apresentou ao mundo para nos salvar. Hoje estamos estudando o Evangelho de Marcos, que escreveu para os cristãos em Roma e apresentou Jesus sempre servindo. Então, o Evangelho de Marcos, no rodapé da nossa revista, na capa está escrito isso: o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Nós vamos ver neste Evangelho Jesus sempre servindo. Este é o exemplo que ele deixou para nós. Estudando um pouquinho sobre a vida de Marcos, nós sabemos que ele voltou da primeira viagem missionária, no caminho. Mas no final, quando Paulo está lá na cadeia em Roma, ele escreve para Timóteo e diz assim: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então Marcos teve uma segunda chance de mostrar que ele era útil para o Evangelho. Uma das palavras que ele usa muito é cooperador, ele sempre cooperando com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, João Marcos, uma segunda chance. O Deus que nós servimos, ele está sempre nos dando a segunda chance. Ele voltou do caminho na primeira viagem, mas depois foi muito útil, trabalhando com Barnabé, trabalhando com Pedro e também o próprio Paulo, chamando que viesse porque ele era muito útil. A verdade aplicada, mesmo vivenciando dificuldades e instabilidades, o discípulo de Cristo deve perseverar e aproveitar as oportunidades para o crescimento e amadurecimento. Foi isso que aconteceu com Marcos. Depois ele teve uma outra chance e ele fez muitas viagens, a ponto de Paulo escrever a Timóteo: traga-me Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Então, o Deus das novas chances, e Marcos teve essa nova chance de ser um grande missionário. O nosso texto de referência está em Atos 12. E saindo o seguia, quando Pedro foi liberto na prisão, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Pedro, liberto da prisão, porque a igreja estava orando por ele. E para onde ele vai? E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. A igreja estava em oração e no local onde cabia muitas pessoas intercedendo para que Deus libertasse Pedro, e Deus libertou. E Pedro, ao sair da prisão, a primeira coisa que ele fez é exatamente ir aonde a igreja estava. Nós vamos ver isso no decorrer da nossa lição. Então, Pedro, ao sair da prisão, para onde ele vai? Onde a igreja estava orando por ele. A nossa introdução: dentre os evangelhos sinóticos que tem a mesma visão, a mesma ótica, assim denominados pelas semelhanças entre si. Marcos é o mais curto, é o evangelho de 16 capítulos, né? Entretanto, isso em nada atenua o seu valor teológico e a beleza da sua mensagem. Não é porque o evangelho tem menos capítulos que ele não tem uma beleza teológica.
teológica. Tanto é que Lucas e Mateus tiveram por base o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, para expandir mais e apresentar Jesus como um rei, como um filho do homem, mostrar Jesus de uma maneira mais ampla. O Evangelho de Marcos é muito riquíssimo. E qual era o centro do Evangelho de Marcos? Mostrar a compaixão, a cruz e a esperança. Essa era a teologia de Marcos. Mostrar a compaixão de Deus em nos servir, mostrar a cruz e mostrar a esperança que a cruz nos dá. Este evangelho, primeiro evangelho a ser escrito, muito riquíssimo. Então, no ponto 1, nós vamos ver quem foi o Marcos. Quem foi este Marcos para escrever um evangelho tão maravilhoso, tão teológico como este? Marcos, assim como Lucas, não esteve entre os 12 apóstolos. Isso quer dizer que ele não andou com Jesus entre os 12, que andaram e foram treinados pelo Senhor para pregar o evangelho. Diferentemente de Mateus e João, que ficaram com Jesus durante todo o seu ministério terreno. Então, Marcos não foi um dos 12, mas exerceu um ministério brilhante, escreveu um evangelho brilhante, trabalhou com Barnabé, trabalhou com Pedro, aprendeu muito e fez uma obra missionária muito grande. Então, Marcos ou João Marcos, o filho de Maria, e vivia em Jerusalém, provavelmente de uma família abastada. Nós vamos ver depois do cenáculo, vamos ver que uma família que tinha uma certa condição. Ele era primo de Barnabé. Às vezes a Bíblia fala que ele é sobrinho de Barnabé e às vezes diz que ele é parente de Barnabé. Então a gente fica com essa questão, mas o importa é que ele foi um amigo de Barnabé na obra missionária. Presenças marcantes de Paulo e Pedro, que o tratava como filho. Então, ele, o jovem Marcos, foi tratado por Paulo e Pedro como seu filho na fé. E ele desenvolveu muito o seu ministério dessa forma. Certamente auxiliou na escrita do Evangelho, pois Marcos era tratado como intérprete de Pedro. Muito que Marcos escreveu, mesmo ele não tendo convivido com Jesus, Pedro passava para ele muitas informações, porque ele viajava com Pedro, e o seu evangelho tem muita força, tem muita teologia que Pedro teve de experiência ao lado de Jesus. Então, a Bíblia nos mostra que Marcos era filho de uma mulher chamada Maria e parente de Barnabé. Então, aqui ele diz parente de Barnabé. Olha o que diz em Atos 12, 2. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Lembrar que no início a igreja ia ao templo, ao pátio do templo, para pregar o evangelho. Ali houve a cura daquele coxo lá quando ia para a Porta Formosa, mas depois que Estevão foi apedrejado, a igreja não podia ir mais ao templo. Aí começou a reunir-se na casa de Maria, no cenáculo que nós vamos mostrar daqui a pouco. Agora a igreja está se reunindo na casa de Maria. Olha o que Paulo escreveu aos Colossenses: Aristarco está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Agora nós estamos vendo o Paulo elogiando Marcos. Se o Marcos for encontrar com vocês aí em Colossos, recebei, porque é um servo de Deus, uma pessoa usada por Deus no ministério. Então, a influência de Pedro. Marcos teve muita influência de Pedro. Marcos, ou João Marcos, não foi um dos 12 apóstolos, mas discípulos destes. Trabalhou na pregação com Pedro, que o chama de seu filho, talvez porque o tenha batizado. Foi companheiro de Paulo na primeira viagem missionária e depois ajuntou novamente a Paulo lá na prisão em Roma. No nosso texto áureo nós vemos ele falando: Timóteo, traga o Marco, porque ele é muito útil para o ministério. Então, em algumas versões, Marcos é apresentado como primo de Barnabé. O registro em Atos dos Apóstolos parece indicar que a casa da mãe de Marcos era o lugar da reunião a Deus. Então, é na casa da mãe de Marcos, a Maria, onde a igreja se reunia.
Marcos também é citado como companheiro de Barnabé e Paulo durante a primeira viagem, tendo abandonado os dois missionários no decorrer da viagem. Então, quando ele desistiu na primeira viagem, Paulo já não queria que ele estivesse com ele, mas Barnabé quis estar com ele e levou Marco para a viagem missionária. Lembrar também que a igreja estava funcionando na casa da sua mãe, de Maria. Então, ele tinha algo a fazer, tanto local como também missionário. Ele tinha uma ocupação completa. Então, aqui nós estamos vendo a cidade de Jerusalém do alto. Nós vemos aqui a Torre de Davi e aqui o cenáculo. Então, a gente vê que entre as casas de Jerusalém, a casa de Maria, uma casa maior. Era costume dos judeus sempre construir a casa, a moradia no primeiro piso e no segundo piso um cenáculo, um lugar de oração. Era costume dos judeus fazerem isso. Então, esse cenáculo, bem aqui ao lado da Torre de Davi, esse lugar é o Monte Sião inicial. Monte Sião passou a ser chamada toda Jerusalém depois, mas este aqui é o Monte Sião e este é o cenáculo na casa de Maria. Então, uma casa que se destacava, cabia suficientemente as pessoas. Aqui neste cenáculo foi onde ocorreu a última Páscoa de Jesus e a instituição da Santa Ceia. Também foi o lugar onde o Espírito foi derramado e nasceu a igreja, um espaço suficiente que nós vamos ver logo em seguida, aqui em Jerusalém, a cidade do grande rei Jesus. Então, olhando Jerusalém já de uma forma bem mais atual, nós vamos ver aqui a Torre de Davi e o cenáculo, bem aqui neste lugar, onde a igreja começou. Este prédio, este lugar do cenáculo é muito importante, ele existe até hoje. Foi realizada a última Páscoa, instituída a Santa Ceia, foi derramado o Espírito Santo e a igreja começou na casa de Maria, a mãe do João Marcos. É muito bom a gente vê isso aí. Então, aqui está o cenáculo. Embaixo era a moradia, em cima um lugar de reunião, um lugar de orações que era costume dos judeus. E assim, olhando o cenáculo de dentro, a gente vê que há um espaço suficiente para no dia de Pentecostes ter 120 pessoas ali reunidas, buscando e esperando o Espírito Santo. E foi aqui também que na casa de Maria reuniram muitos para orar por Pedro, que estava preso. Então, aqui também dava para funcionar a igreja, apesar de que a igreja funcionava nas casas, mas este espaço aqui era um espaço central, um espaço bem maior. Então, em Atos 12 está escrito assim: e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinha também a João Marco como cooperador. Ele vai apresentar nas escrituras muito como cooperador. Ora ele está com Paulo, ora está com Barnabé, ora está com Pedro. Ele se apresenta como um cooperador. Talvez ele não tivesse uma grande liderança, mas era muito útil na pregação do Evangelho, na expansão da obra missionária. Aí olha que está escrito em Atos 15: mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Então houve um momento que Paulo não queria que Marcos fosse com ele, porque ele voltou da primeira viagem. Aí o Barnabé abraçou e chamou e deu uma oportunidade para Marcos e eles foram trabalhar juntos. Isso parece que foi melhor, porque agora nós temos duas comitivas, nós temos mais gente trabalhando no reino de Deus. Então, é chamado de cooperador. Muito vai ouvir que Marcos é um cooperador. E ele, encerrando o evangelho dele, ele diz que Jesus era um cooperador do evangelho quando as missões começaram. E chegando a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinha também João como cooperador. Ele estava sempre cooperador. O que é um cooperador? Alguém que opera em conjunto, sempre para a união. Ele foi um grande cooperador que trabalhou com muitos líderes. Então, no 1.1,
como? Marcos teve a graça de viver num lar cristão. Olha que coisa maravilhosa. A igreja funcionava na casa de Maria, mãe de João Marcos, então ele cresceu num lar cristão, jovem ainda, já vivenciando o evangelho, e quando começaram as viagens missionárias, ele se dedicou a ir para a obra missionária, mesmo que na primeira viagem ele tenha voltado, mas depois ele foi muitas vezes para a obra missionária. Então, lendo a história da libertação de Pedro, que estava lá no cárcere, determinado por Herodes, vemos que, após o anjo libertá-lo das algemas e guiá-lo até a porta da cidade, então o anjo fez a parte dele, quebrou as portas, tirou-o da prisão e levou até a porta da cidade. Aí sim, Pedro chegou à casa da irmã Maria, mãe de Marcos, onde os irmãos estavam orando por ele. Olha o que está escrito em Atos 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Nós já vimos que a dimensão do cenáculo cabia muitas pessoas orando ali por Pedro. Era exatamente o início da igreja na casa de Maria. E João cresceu nesse ambiente cristão. Então, e considerando nele isto, foi à casa de Maria, a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Já lemos diversas vezes este versículo. Como muitos outros judeus daquela época, como Saulo, chamado Paulo, Marcos tinha um nome em hebraico. Ele chamava João Marcos. João quer dizer Deus é gracioso, ou então pode significar também cheio da graça de Deus. E tinha o nome romano Marcos, que significa grande martelo. Então ele teve o privilégio de ser uma ferramenta útil, pelo seu nome, uma ferramenta útil em qualquer lugar. Era uma pessoa cheia da graça, Deus é gracioso para com ele, e foi uma ferramenta muito útil na obra missionária. O fato de seu pai não ser mencionado em conexão com a família e a casa, provavelmente significa dizer que já havia falecido. Então, o pai não é citado ali, poderia já estar falecido. Então, Maria tinha tomado a liderança de abrir a sua casa para ser a primeira igreja em Jerusalém. O evangelho dos gentios, o evangelho de Marcos. Então a igreja sofreu uma grande perseguição, espalhou para diversas partes do mundo, e Marcos vai para Roma, e lá em Roma ele vê o sofrimento dos cristãos lá em Roma e escreve o evangelho deles direcionado para os cristãos que estão em Roma. Olha, a luta é grande, as dificuldades são grandes, mas o Jesus que nós servimos, ele apresentou para nós como servo. E isso encorajando os cristãos que estavam em Roma. Então, durante a perseguição, todos foram espalhados para muitos lugares. A base ficou em Jerusalém e dali eles saíam para fazer muitos trabalhos. Ao mesmo tempo, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Sempre lembrar que Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A palavra é bem claro, tanto quanto, e Marcos fazia tanto quanto o trabalho local na casa da sua mãe, onde a igreja estava, e tanto ia para a obra missionária. E hoje nós podemos também trabalhar na nossa igreja local e podemos contribuir e fazer a obra missionária de alguma forma. O evangelho diz tanto quanto, Atos 1:8, tanto quanto nós podemos trabalhar para o Senhor. E assim eles espalharam pelo mundo, sofrendo aquela perseguição, mas a perseguição gerou mais salvação de vidas. Então, 1.2, Marcos teve um lar a serviço do reino de Deus. De repente, a casa de Maria, a mãe de Marcos, transformou-se numa igreja. Sobre o conceito de entrega pelas coisas de Deus, observamos esta qualidade na pessoa de Maria, a mãe de Marcos. Lucas expõe que, mesmo vivendo um momento
adverso, onde os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos por Herodes. Ele quer dizer que durante aquela perseguição terrível que a igreja estava passando no início, e a Maria teve coragem de ceder a casa dela para ser ali a primeira igreja. Olha o que está escrito em Atos 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Então a igreja sofria uma perseguição muito grande, mas a Maria, corajosa, numa ousadia espiritual, deixou que a sua casa fosse uma igreja. Então, a igreja primitiva foi levantada por Jesus. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus. Naquele tempo, os servos se reuniam em oração nas suas próprias casas, principalmente na casa de Maria, mãe de João Marcos, devido ao espaço. Os servos do Senhor sofriam perseguições, mas a igreja estava expandindo, estava crescendo. Maria cedeu a sua habitação para acolher os irmãos da igreja de Jerusalém nesse momento tão difícil. Os exemplos de coragem da irmã Maria poderiam ser muitos, pois cada dia, ao abrir suas portas, ela corria o sério risco de ser descoberta e sofrer duras penas das leis romanas. Ela corajosamente, em meio à perseguição, fez da sua casa uma igreja. Então, a dispersão por conta da perseguição. Muita perseguição, aí os cristãos espalharam para muitos lugares. E no caso de Marcos, que estamos estudando, ele foi para Roma, onde a igreja também estava sendo perseguida. Pedro, após a libertação do cárcere, busca abrigo na casa da irmã Maria, pois tinha certeza de que lá encontraria o povo de Deus. Veja bem, ele está preso, ele não sabe aonde a igreja está, mas ele vai para a casa de Maria, porque ele tinha certeza que tinha um povo orando por ele ali. Essa mulher nos mostra que devemos ser aguerridos quando se trata de combater em benefício do Evangelho de Cristo. Mesmo durante as perseguições, Maria não arredou a mão de fazer o que era certo, mesmo correndo o risco de morte. Então essa mulher é uma guerreira espiritual a ponto de abrir a sua casa para ser a igreja. E aí, quando Pedro sai da prisão, ele vai bater na porta da casa de Maria. A jovem que veio atender pensava ser um anjo de Pedro e não entendeu. Aí, no que ela chama as pessoas que estão na casa e recebem preso, liberto da prisão. Pedro é liberto e vai para a casa de Maria, onde eles estavam reunidos. O fato de que havia um bom número de cristãos reunidos ali e oravam pela libertação de Pedro, de que foi o primeiro lugar para onde Pedro se dirigiu depois que foi solto. Ele foi exatamente por ali, porque ele acreditava que na casa de Maria a igreja já estava se reunindo. Sugere que provavelmente tratava-se de uma casa espaçosa. Nós já vimos na foto que era espaçosa mesmo, que possivelmente era o local de reuniões regulares de uma das igrejas de Jerusalém. A igreja reunia nas casas, foi lá pelo ano 300 que começaram a construir os templos. Então, ou usava a sinagoga dos judeus, ou a igreja cresciam nas casas. E a casa de Maria tinha um cenáculo amplo para que a igreja continuasse adorando e buscando ao Senhor. Assim, o cenáculo em Jerusalém realmente tinha um espaço suficiente lá para que a igreja funcionasse ali. 1.3. Marcos é prova clara que o exemplo vem de casa. Marcos, ele tem essa prova clara que a sua mãe o instruiu no Evangelho. Tanto ele trabalhava na igreja local, como também realizava obras missionárias. A vida da mãe de Marcos foi um exemplo não só para os de fora, como de igual modo foi para o seu filho. Está entendendo o que Deus quer falar conosco através da sua palavra? Maria influenciou muito a vida de Marcos. Podemos deduzir que, através de seus ensinamentos, Marcos, anos mais tarde, tornou-se um companheiro de Paulo, juntamente com o seu parente Barnabé.
Então ele vai para a obra também. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Então o jovem Marcos vai com esses apóstolos, levando e fazendo a obra missionária. E Marcos sofreu a influência de Maria, a mãe de João Marcos, ela ali onde Marcos cresceu e aprendeu as verdades cristãs. Por sua audácia e intrepidez, Maria proporcionou a seu filho Marcos os meios para que se tornasse um dos condutores da igreja e autor do evangelho que leva o seu nome. Quando nós vemos o evangelho de Marcos, é muito importante saber a história de Marcos. Cresceu num lar cristão, uma mãe corajosa espiritualmente, onde ele aprendeu, e mesmo assim ele convivia com Pedro, que tinha mais experiência, com Paulo, com Barnabé. Ele fazia a obra de Deus de uma maneira muito conjunta, cresceu e aprendeu muito e colaborou muito com o reino de Deus. Então, a igreja primitiva reunia na casa de Maria. Sua casa era grande, visto que muita gente podia reunir em sua casa. E já vimos também que o apóstolo Pedro frequentava assiduamente a casa de João Marcos, pois a moça que trabalhava naquela casa reconhecia Pedro pela voz. Então, quando Pedro bateu no portão e falou àquela jovem que trabalhava ali, já entendeu a voz de Pedro. Isso, por quê? Porque Pedro frequentava ali e era ali que a igreja estava se reunindo. Então, a Bíblia vem ensinar para nós: ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensina a criança no caminho que deve andar. Não adianta só mostrar o caminho que tem que ir junto. Não adianta só mostrar o caminho. Precisa ir junto. Isso é muito importante. Dar instruções devidas em todo o lugar, em todo o tempo. Marcos foi criado neste ambiente. A sua mãe ensinando e fazendo a obra de Deus. Então ele foi instruído no caminho. Os pais não devem deixar para a igreja, a escola, o mundo e a vida a tarefa de ensinar os seus filhos, pois é dever primário dos pais. Isso os pais não devem omitir este ensinamento cristão. Às vezes fica pensando, esse valor tem que ser ensinado pela escola ou a igreja, mas os pais têm a responsabilidade de ensinar o filho no caminho. E Marcos foi ensinado no caminho e foi um grande apóstolo. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Isso aconteceu com Marcos. 2. Particularidades do Evangelho de Marcos. Agora vamos ver algumas particularidades do Evangelho, que será o objetivo desses 3 meses. Estudamos o Evangelho de Marcos. Até agora estamos localizando quem foi Marcos, a história de Marcos. Agora vamos entrar um pouco nos seus escritos e tirar ensinamento para as nossas vidas. Então, o Evangelho de Marcos, mesmo sendo o menor entre os 4 evangelhos, de acordo com a tradição, foi o primeiro a ser escrito, sendo fonte primária para Mateus e Lucas. Então, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Lá no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O primeiro a escrever a história de Jesus foi Marcos, um evangelho mais curto, mas serviu de base para Mateus e para Lucas, para ampliar os ensinamentos. Entretanto, diferente dos outros evangelhos, Marcos deixa claro que o seu propósito é mostrar que o mestre lidera através do serviço. O Marcos vai mostrar continuamente que Jesus está sempre trabalhando, e as atitudes de Jesus eram verdadeiros ensinamentos. É muito importante. Então, o Evangelho segundo Marcos começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho é de Jesus Cristo, Filho de Deus. E Marcos escreveu. Ele é a primeira pessoa a escrever, que ampliou para que os outros escrevessem também.
Então, Marcos expõe que Jesus veio servir e sofrer em favor dos servos. Ele estava escrevendo para aqueles que estavam sofrendo lá no Império Romano. Então, ele disse, olha, Jesus também sofreu e serviu. Ele mostrou Jesus para animar aquela comunidade. Olha o que está escrito em Marcos 10:45. Eu creio que esse versículo é um versículo chave para o Evangelho de Marcos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Então aqui ele chama Jesus de Filho do Homem, ou seja, Filho da humanidade, o Deus que tornou-se humano, que tabernaculou. Ele veio, agora ele mostra Jesus servindo. Marcos, quando nós lembramos de Marcos, nós lembramos do barco, porque Marcos lá em capítulo 4, quando Jesus acalmou a tempestade, Marcos escreveu assim, que eles disseram, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem escreveu isso foi um Marcos. Então, quando lembramos de Marcos, lembramos dessa frase que ele falou. Os discípulos estavam convivendo com Jesus já fazia tempo, mas não conhecia totalmente Jesus. E foi o Marcos que escreveu que eles disseram, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? E dali para frente eles passaram a conhecer mais Jesus. 2.1. O contexto histórico do Evangelho de Marcos. O que estava acontecendo na história na época? Nos dias em que o evangelista Marcos escreveu o seu evangelho, os cristãos estavam lidando com uma ampla e cruel perseguição por parte dos líderes religiosos. A luta era grande no início da igreja. Na sociedade judaica, naquele momento, tudo se decidia em volta da composição religiosa, que tinha como base a estrutura do templo. Então, os fariseus é que governavam ali na estrutura do templo, tomava todas as decisões, e de repente uma igreja começa a crescer na casa de Maria, e João Marcos começa a viver este contexto. Por isso ele escreve mostrando que Jesus serviu e sofreu para nos dar a salvação. Quem foi Marcos? Seu evangelho é uma cópia fiel da pregação de Pedro. Ele foi muito influenciado por Pedro, apesar de que Pedro também escreveu a primeira e segunda carta, mas o evangelho de Marcos teve muita influência de Pedro e o testemunho que ele dava de Cristo em Roma. Então, lá em Roma, ele estava dando testemunho em meio a perseguições. É considerado o mais antigo dos evangelhos, o primeiro a ser escrito, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. Então, é Marcos o primeiro a escrever. Por que demorou-se um pouco a escrever sobre a vida de Jesus? Porque a igreja primitiva esperava a volta de Jesus naquela época. Então, eles não voltaram a atenção para escrever. Mas quando eles perceberam que não era ainda na época da volta de Jesus, aí agora vamos escrever para deixar para a igreja. Se na época da igreja a volta de Jesus estava próximo, hoje nós mais ainda estamos mais próximos da volta de Jesus, portanto devemos estar preparados. Outra preocupação dos cristãos era o Império Romano, que os oprimia incansavelmente. Os cristãos viviam em ambiente hostil, onde eram reprimidos pelo Império Romano para que eles adorassem o imperador como seu Deus. Agora imagina eles adorando o imperador e de repente chega a igreja e apresenta Jesus é que deve ser adorado. Sofreram muita perseguição, mas o momento que o cristianismo foi reconhecido, eram oprimidos pelos líderes religiosos para que não aceitasse esse novo ensinamento estabelecido por Cristo. Então eles não queriam aceitar o ensinamento da igreja, mas os apóstolos levaram a sério a missão que Deus os deu. As ações parabólicas de Jesus no Evangelho de Marcos. Se lemos o Evangelho de Mateus, ele narra todas as parábolas que Jesus contava. Se nós olharmos o Evangelho de Marcos, Jesus não conta tantas parábolas, mas Jesus age, ele entra em ação. Por exemplo, o que mais marcou no Evangelho de Marcos é que Jesus lava os pés dos apóstolos. Ali, além dele estar lavando os pés, ele estava pregando através de uma parábola.
fala através de uma ação, não palavra, mas ação. Ele estava lavando os pés. A Bíblia nos diz lá em Mateus que Jesus abençoava as crianças, mas em Marcos diz que Jesus pegava as crianças no colo e as abençoava. Mostrava sempre um Jesus trabalhando. Então, os cristãos, por recusarem essas orientações, sofriam todo tipo de retaliação, pois os cristãos procuravam manter sua fidelidade a Jesus Cristo e por isso sofriam as piores aflições, eles levando a sério o nome de Jesus. Paulo foi acusado de modo depreciador de fazer parte da seita dos nazarenos. Chegaram um momento que você olha, Paulo faz parte dessa seita dos nazarenos, chamando o cristianismo de seita. E não era a igreja que expandia. Olha o que está escrito em Atos. Temos achado que esse homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Então Paulo, de uma maneira negativa, foi chamado como líder de uma seita dos nazarenos, mas na verdade era o cristianismo que estava expandindo pela face da terra. E Marcos conta algumas parábolas de Jesus, mas Jesus, para Marcos, ele ensinou mais fazendo do que pregando. 2.2. Data da escrita do Evangelho de Marcos. Quando é que Marcos escreveu o seu Evangelho? Não há entendimento unânime em relação à data em que o Evangelho de Marcos foi documentado. Acredita-se que as anotações devem ter sido realizadas entre o ano 55 até 70. E esse pensamento se dá em razão de Marcos não fazer nenhuma citação sobre a destruição do templo que havia sido anunciada por Jesus. Jesus disse, quando eles mostraram o templo para Jesus, ele disse, não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70 depois de Cristo, Roma invade Jerusalém e não deixou pedra sobre pedra. E se Marcos não fez menção a essa destruição de Jerusalém, então ele deve ter escrito aqui pelo ano 55, ano 60, por ele não ter falado desse fato tão importante. Olha o que está escrito em Marcos. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe, vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, quando Marcos escreveu, ele não faz menção a essa destruição do templo. Então, ele deve ter escrito antes do ano 70. Então, o Evangelho de Marcos, curiosidade, o mais antigo dos 4 evangelhos, escrito onde? Lá em Roma, lá no meio da perseguição, escrevendo para os cristãos perseguidos, mais ou menos até o ano 70, ali depois de Cristo. Não retrata a natividade de Cristo. O Marcos já mostra um Jesus grande, adulto, já pregando o Evangelho. O vocábulo logo é usado mais de 40 vezes. Se nós lermos o Evangelho de Marcos, a palavra logo Jesus saiu da sinagoga, logo ele foi para a casa de Pedro, logo anunciaram que a sogra de Pedro estava doente, logo Jesus fez o milagre, logo ele já subiu para o monte e estava orando. Então nós vamos encontrar essa palavra logo muitas vezes, mais de 40 vezes no Evangelho de Marcos. Jesus, para Marcos, está sempre trabalhando e movimentando, sempre trabalhando e movimentando. Essa palavra é muito forte no livro de Marcos. Então, em Roma, onde eles estavam, a igreja estava sendo perseguida. Então, aqui tem uma visão de Roma, da época da capital do Império Romano. A história mostra que, no ano 70, a cidade de Jerusalém foi arruinada pelo exército romano sob a liderança do general Tito. Depois de um longo cerco, centenas de judeus foram mortos e um grande número levado aprisionado. Então houve uma grande perseguição. E o que a igreja fazia lá em Roma? A igreja se reunia em lugares ocultos, em lugares subterrâneos, nos lugares que eles chamam as catatumbas de Roma. Foram tiradas muita areia para construir, muita terra, muitas coisas para construir a cidade de Roma. E ficaram aqueles vazios embaixo da terra, era onde a igreja se reunia. Então, 2.3, o destinatário do livro de Marcos, para quem que ele escreveu?
Em seu conhecido Evangelho, entendemos que Marcos procura, ao que tudo indica, apresentar Cristo aos romanos, aos cristãos que estavam lá em Roma. A origem deste pensamento de ter Marcos escrito para os gentios se dá por ele não mencionar nada a respeito do nascimento e da genealogia de Jesus Cristo. Ele não fala do nascimento de Jesus, ele mostra um Jesus já adulto pregando o Evangelho, já começando. Também não fala de genealogia, porque genealogia se vê normalmente a genealogia de reis, de sacerdotes, de profetas, uma genealogia maior, mas ele está mostrando Jesus como servo, ele não vai falar de genealogia de Marcos. Então, as catatumbas de Roma existiam. A igreja se reunia em catatumbas, em lugares subterrâneos. Quando o cristianismo foi considerado a religião oficial, a igreja subiu e tinha uma grande igreja que já se reunia nesses lugares escondidos lá em Roma. Então, uma igreja subterrânea, isso aqui é um exemplo de uma igreja subterrânea, se reuniam ali por causa da perseguição. Podemos dizer que se evidenciam por seus 16 capítulos, porque ele procura mostrar aos romanos que Cristo não veio para ser servido. Então, os romanos que estavam sofrendo ali o cristianismo, eles precisavam saber que Jesus dedicou também a servir, mas para servir e guiá-los à subordinação completa ao Evangelho. Isso para encorajar aquela comunidade que estava sofrendo. Então, Marcos, o Jesus Cristo é o servo, Jesus lavando os pés dos apóstolos. Ele mostra um Jesus servindo. O consenso geral entre os estudiosos é que o Evangelho de Marcos foi escrito de Roma para os cristãos que viviam em Roma, para aqueles que estavam sofrendo ali. Marcos foi escrito para satisfazer o pedido urgente do povo de Roma, por um resumo dos ensinos de Pedro. Então, Pedro instruiu muito Marcos e Marcos escreveu o seu Evangelho para aquela comunidade sofredora. Então, olhando assim para Roma, você vê a cidade de Roma na época e tinha essas entradas para os lugares subterrâneos onde os cristãos se reuniam para meditar, para pregar a palavra de Deus. Então, a igreja crescia no lugar subterrâneo. Então, a luta era muito grande. E nesta época é que surgiu a ideia de que o peixe era símbolo do cristianismo. Hoje nós vemos também que o peixe é símbolo do cristianismo. E muitos acham que o peixe, símbolo do cristianismo, é porque Jesus multiplicou os peixes. Mas não foi bem antes, foi bem dentro da história que a coisa aconteceu. Dentro da história, eles começaram a usar o peixe como símbolo do cristianismo. Eles não podiam demonstrar que eles eram cristãos, mas eles poderiam colocar nas suas portas ou nos seus lugares de reunião um peixinho para demonstrar: ali mora crente. E quem entendia essa linguagem eram só os cristãos. Tanto é que a palavra peixe, íctis no grego, se pegar cada letra da palavra íctis, dá esta frase que aqui está: Jesus Cristo, Deus Filho, Salvador. Jesus Cristo, Deus Filho, Salvador, com todas as letras da palavra grega peixe, simbolizando que ali morava um cristão. Então era feito assim, colocava nas suas portas o símbolo do cristianismo. Capítulo 3, tópico 3, do início ruim a um honroso fim. Isso que aconteceu com Marcos. Começou voltando na primeira viagem, mas depois se dedicou e foi um grande cooperador. No livro de Atos, podemos ler que Marcos deixou a comitiva da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé e regressou para Jerusalém. Pelas Escrituras, não sabemos a razão que o fez regressar. Por que Marcos regressou na primeira viagem? Nós não sabemos, mas depois nas outras viagens ele juntou-se com Barnabé, com Pedro e fez muito a obra de Deus. Os preparativos, a adesão de João Marcos. João Marcos foi ali, entrou na comitiva da comissão missionária. A primeira viagem missionária que ele foi até Salamina e depois voltou.
3.1. Marcos recusou, mas não abandonou a fé. Nós não podemos interpretar, porque ele ter voltado da obra missionária, que ele abandonou a fé. Não, ele continuou trabalhando, inclusive a igreja funcionava na casa da mãe dele. Ele continuou dedicando ao Senhor, só aconteceu o ato dele ter voltado da viagem missionária. Por seu regresso na primeira viagem missionária, que havia feito com Paulo e Barnabé, Marcos foi o motivo de uma calorosa discussão entre ambos. Então, o Paulo e o Barnabé começou a pensar, vamos levar Marcos conosco ou não? O pensamento de ambos conflitava em uma razão de Marcos ter deixado uma imagem negativa do ponto de vista de Paulo. Então, Paulo achava que Marcos ter voltado da viagem, ele abandonou a missão. Mas o Barnabé teve uma visão mais diferente. Barnabé, entretanto, acreditava que Marcos merecia outra oportunidade e assim o fez. Então, Paulo foi com uma comissão, ele e Silas, para um lado, e para o outro foi Barnabé e Marcos. Com isso cresceu a obra missionária. Foi até um bem se olharmos com olhos espirituais, que agora tem mais gente trabalhando no Evangelho. Então, eles percorriam esta região onde Paulo esteve com eles. João Marco se apartou do grupo naquela viagem missionária, mas depois ele volta a ser missionário novamente. E Marcos, só relembrando, que Marcos sempre como cooperador, sempre leva o nome de cooperador. Talvez ele não era um grande líder, talvez por ser mais jovem, mas era um cooperador a ponto de Paulo dizer, traz Marcos porque ele é muito útil no Evangelho. Vemos que Paulo e Barnabé se apartaram um do outro. Aí agora tem duas comissões. Paulo escolheu Silas como companheiro. Barnabé ofereceu outra chance a Marcos, levando consigo para Chipre. Aí eles viajaram para Chipre. Atos 15 diz assim, e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marco, navegou para Chipre. Barnabé significa filho da consolação. Lembrando que quando Paulo se converteu, os apóstolos também não acreditavam na conversão de Paulo. E estava com dificuldade de receber Paulo no meio dos apóstolos. E quem foi levar Paulo para apresentar para os apóstolos foi o Barnabé. E agora, ele deu uma chance para Paulo e agora ele está dando uma chance para Marco. Eu creio que nesse sentido, ele está usando uma atitude de filho da consolação. Agora ele está levando Marcos para ir à sua viagem missionária, algo que também ele tinha feito com Paulo, apresentando Paulo aos apóstolos. Então eles viajaram para Chipre. E às vezes nós achamos que a ilha de Chipre é simplesmente uma ilhota, uma ilha bem pequenininha, mas não é, é uma ilha muito grande. Depois nós vamos ler a carta de Paulo a Tito, que Paulo escreve para Tito assim, eu te mandei para ir para você estabelecer presbíteros em todas as igrejas, mas o responsável é você. Eu te deixei aí para você colocar isso em ordem, a obra de Deus em ordem. Aplicação. Na sua opinião, por que Marco desistiu da viagem? Será que ele não tinha convicção a respeito do trabalho missionário? Será que ele teve medo? Sentiu saudade de casa? Será que fraquejou? Na sua opinião. 3.2 Marcos, um obreiro restaurado na obra de Deus, voltou a ser um grande cooperador e todos queriam trabalhar junto com Marcos. É inevitável identificar que Marcos, de um desertor, foi restaurado a serviço do reino. Desertor aqui não é pecador. Desertor é que ele desistiu, deixou vazio o seu lugar na obra missionária. Podemos ver que Marcos esteve em companhia de Pedro, que o tratava como um filho. Olha o que está escrito em primeira carta de Pedro. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda. E meu filho Marcos, ele chama Marcos de meu filho. A vossa coeleita em Babilônia é um título tipológico para Roma, que estava perseguindo muito a igreja.
Então, a igreja é um povo abençoado por Deus, numa missão de abençoar o mundo com boas novas da remoção do pecado. Deus chamou Abraão e disse: eu vou te abençoar grandemente e tu serás uma bênção, porque da descendência de Abraão ia nascer Jesus, que ia abençoar todas as nações da terra. Que nós sejamos abençoados e que nós sejamos abençoadores. O apóstolo Paulo, que recusou a companhia de Marcos, na segunda viagem missionária, agora descreve que Marcos está indo até os Colossenses e solicita que recebam com todo o respeito. Agora, ele no início não queria que Marcos fosse com ele, agora está mandando uma carta de recomendação aos Colossenses que recebam o Marcos. Olha o que ele escreveu: e Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Uma carta de recomendação de Paulo para Marcos, para ele ser bem recebido na igreja. Então a visão de Paulo também mudou com respeito a Marcos. E Marcos também aprendeu mais do Evangelho. Tá? Quando Marcos apresenta Jesus, ele já apresenta Jesus adulto. Ele começa dizendo assim: o tempo está cumprido. Jesus dizendo: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, no livro de Marcos, ele mostra Jesus já falando do tempo. Olha, o tempo está cumprido, já está na hora da gente fazer a obra de Deus. Ele já mostra assim. E depois, no decorrer do Evangelho, ele usa muito a expressão logo. Logo fez isso, logo fez aquilo. Tudo pensando no tempo, por isso ele, com poucas palavras, ele escreve muito. Fica visível por toda a Bíblia que Deus nunca desiste de nós. Que bênção, irmãos! Fica visível em toda a Bíblia que Deus nunca desiste de nós. Deus tem tudo o que precisamos para ter uma vida restaurada. Romanos capítulo 11, 29 nos diz que os dons de Deus são sem arrependimento. Deus nos dá os dons e se nós paramos de ser usados naqueles dons, voltamos a buscar o Senhor e Deus volta a usar novamente. Deus entende os nossos questionamentos melhor do que nós mesmos e tem sempre o remédio certo para curar as nossas feridas. Glória a Deus. Então, Marcos, o desertor restaurado, alguém que voltou da obra, mas depois foi para a obra e foi um grande cooperador. 3.3. Marcos, de desacreditado a benéfico. Paulo não acreditou em Marcos, que ele tinha uma chamada, mas ele foi benéfico e depois a visão mudou, tanto Paulo quanto Marcos estavam agora trabalhando juntos. Após começar o seu ministério de maneira inconstante, Marcos se levantou e cooperou de maneira digna para o desenvolvimento da igreja no primeiro século. Sempre lembrando, Marcos era sempre um cooperador, não era um grande líder, mas ele estava junto com os líderes e fazia um trabalho de exemplo, muito bonito. Mesmo sem ter sido um pastor de relevância na igreja em Jerusalém, como Tiago, Pedro, Paulo e seu parente Barnabé, Marcos teve a sua importância para o reino de Deus. Agora nós vamos passar 3 meses estudando sobre o Evangelho de Marcos, tão importante era ele na obra de Deus. Então, um exemplo de Barnabé. Paulo não quis que ele fosse a obra. Barnabé disse: seja bem-vindo e colocou na sua comitiva. Barnabé, o encorajador. Isso nós precisamos de lembrar. O papel de Barnabé aqui foi importantíssimo. Barnabé apresentou Paulo para os apóstolos, agora estava abraçando Marcos, dizendo: esse jovem vai ser uma bênção no reino de Deus. Ele encorajou Marcos. Marcos foi o primeiro a escrever o Evangelho de Jesus Cristo, o qual foi fonte para os demais escritores. Lucas e Mateus teve Marcos como fonte. Olha o que está escrito Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, o primeiro a escrever sobre a vida de Jesus. E os outros tiveram por base e ampliaram. Perseverar em anunciar o Evangelho. Esta é a mensagem do Evangelho de Marcos. Perseverar em fazer a obra de Deus. Na carta aos Colossenses, Marcos é mencionado com outro
outros cooperadores. Novamente a palavra cooperador. E de Paulo como alguém que fora uma consolação para ele. Então Barnabé foi para ele uma consolação, abrir oportunidade para ele ir para a obra missionária. Olha Colossenses 4:11. Marcos e outros são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus e para mim tem sido uma consolação. Agora o Marcos está servindo até de consolo para Paulo, porque ele era muito útil auxiliando Paulo. Na carta a Filemon é descrito como cooperador. Olha aqui Filemon, versículo 24. Marcos e os outros meus cooperadores. E isso é muito importante. E Marcos termina o evangelho dele dizendo: Jesus Cristo ressuscitou, sentou à direita de Deus e os apóstolos foram pregando o evangelho e Jesus Cristo cooperando com eles. Ele fala de Jesus também como um cooperador no reino de Deus com milagres. Aqui um pontinho para Barnabé, só lembrar, sendo um Barnabé e encorajando as pessoas. Como nós precisamos de Barnabé no dia de hoje, pessoas que encorajam outros a pregar o evangelho. E Barnabé fez esse trabalho na hora mais necessária. Na carta escrita a Timóteo, Paulo diz a Timóteo: toma Marco e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Ele não disse que ele era útil, ele disse que ele era muito útil, um grande cooperador do reino de Deus. Então, nessa figura dá para a gente ver, Paulo olhou Marcos com um olhar, Barnabé olhou com outra visão, teve uma outra visão do Marcos, ele vai ser útil, e ele foi útil, e depois Paulo mudou a sua maneira de ver Marcos. Aí fica a pergunta, e nós? Nós temos olhado com bons olhos a ponto de ser como Barnabé para ajudar a outras pessoas? Nós também temos sendo vistos por pessoas que nos olham com bons olhos e têm dado oportunidade para nós crescermos no reino de Deus? Fica esta bela pergunta aí. Então, encerrando a nossa querida escola bíblica dominical. Quem foi Marcos? Nós estudamos no tópico 1. Para estudar o evangelho dele, precisava de saber quem era Marcos. E o que nós aprendemos? Aprendemos que Marcos teve graça de viver em um lar cristão. Isso já foi um grande princípio. Segundo, Marcos viu sua mãe disponibilizar a sua casa para que os irmãos pudessem orar e ter comunhão uns com os outros. Então ele cresceu no lugar onde a igreja era importante. A sua mãe abriu aquele cenáculo para ser uma igreja. No tópico 2 nós estudamos particularidades do evangelho de Marcos. Marcos ele é bem peculiar em muitas coisas. E o que aprendemos? O evangelho de Marcos não se inicia com genealogia. Ele apresenta Jesus como servo, não vai falar de genealogia, pois os romanos não estavam preocupados em genealogia, mas em ação. É isso que ele apresenta Jesus, um Jesus sempre agindo. Tópico 3, nós estudamos de um início ruim a um honroso fim. Então Marcos superou todas as dificuldades e foi um grande cooperador do reino de Deus. Marcos teve a sua vida restaurada e pôde ser uma bênção nas mãos do Senhor. De igual modo, Deus oferece uma vida nova, cheia de esperança para todo aquele que se arrepende e se volta para os pés do Senhor. Deus está sempre nos dando uma oportunidade. Conclusão, a leitura do livro de Marcos nos faz ver que ele intenciona apresentar Jesus como servo de Deus. Podemos concluir dizendo que o tema central deste evangelho, que vamos estudar durante 3 meses, é que Cristo veio para servir e não para ser servido. Jesus veio para resgatar a humanidade. Então, isso vem em Marcos 1 e 3. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Marcos já mostra Jesus adulto pregando o evangelho e dizendo o tempo está próximo. Para concluir, você faria isso? Fica a resposta para cada um. Você fazia isso? Isso que Marcos mostrou que Jesus fez. Lembrando que nós caminhamos na estrada de Jesus. Se Jesus fez aquilo, lavar os pés dos apóstolos, nós estamos na caminhada de Jesus. E para concluir,
Missões, a solução é Jesus, o instrumento é você. Missões, a solução é Jesus, o instrumento é você. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, terminando 2022, estamos aqui para agradecer a Deus pelas bênçãos e vitórias alcançadas neste ano. Queremos louvar a Deus pela sua vida, pela sua participação, pela sua cooperação conosco. Queremos pedir a Deus que 2023 seja um ano de bênçãos, de vitória, de alegria e muita paz. Que o mesmo Deus que nos abençoou neste ano também possa nos abençoar durante todo o ano de 2023, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Um abraço e saudação da família AD Brasil para a sua família. 2023 será um ano de colheitas e vocês, crianças, farão parte dessa colheita. Chegou o tempo de você declarar: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Famílias, façam a sua parte. Não deixe a chama apagar. 2023, ano de avivamento. Nossa adoração e nossos gestos sempre serão em espírito e em verdade. Jovens e adolescentes, vocês são fortes, envolvam-se com a obra do Senhor. 2023, ano de festa e avivamento. Em 2023, nós mulheres AD Brasil JF continuaremos em oração e não haverá desafios maiores que o nosso Deus. Faça um compromisso com o Senhor em ganhar almas para o seu reino em 2023. Juntos somos todos um. 2023, ano de festa e de avivamento. Vem para AD Brasil, vem!